Compasso Colab apresenta o podcast É o que Parece. Aquele que sabe o que contar. É o que Parece. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. Alô, alô, amigos do É o que Parece, aquele que sabe o que contar. Mais uma vez estamos aqui para mais um programa, desta vez ainda fazendo à distância, porque o velhinho aqui teve um probleminha semana passada, então por precaução estamos à distância, mas estou bem. O médico garante que vou comer castanha no Natal, isso é que é importante. Estamos aqui então para mais um programa e hoje nós temos um convidado especial que eu passo para o Rossini fazer a apresentação. Olá, pessoal que nos ouve e nos acompanha. Muito obrigado e hoje nós vamos conversar com o criativo da agência Tech & Soul, simplesmente o Flávio Whiteman, que criou uma campanha fabulosa que ganhou mídia com segredos geniais, só repetidos como fenômeno no mundo inteiro. Porém, antes, eu queria abrir um espaço, Zé Francisco, porque a gente recebe muitas mensagens. E dessa vez nós recebemos uma mensagem do Pedro Marcílio. Eu gostaria que abríssemos um espaço agora para a mensagem dele. E aí, meus amigos do podcast, É o que Parece, aquele que sabe o que contar. Olá, Antoninho Rossini, Zé Francisco Queiroz. Muito bom ouvir as histórias que vocês apresentam e acompanhar os causos e causas que vocês tão bem ilustram em cada programa. Meus amigos, há muito tempo ouço uma associação de definições que me causa uma certa estranheza, que na minha opinião acaba confundindo as pessoas. Para tornar claro essa diferença, eu resolvi deixar aqui o meu recado de que marketing não é propaganda. Pensar que essas duas atividades são iguais é um grande problema. Elas têm um parentesco, a gente sabe, estão interligadas, mas não são a mesma coisa. Vamos lá. Marketing é uma atividade que abrange vários aspectos, como desenvolvimento de produto, preço, distribuição e comunicação. E tem como finalidade entregar valor e satisfazer as necessidades de um determinado público-alvo, visando lá na frente a geração de lucro. Assim, é bom entendermos que propaganda é um subcomposto do marketing. Parece óbvio, mas como eu falei, ouço muito e de muita gente a expressão preciso fazer uma campanha de marketing, se referindo, na verdade, a uma campanha de propaganda. A gente escuta muito isso no mundo digital. Como sabemos, e pegando por um aspecto bem especial, o marketing tem como uma das suas funções principais criar a personalidade de uma marca. Portanto, a propaganda é o meio de promover essa personalidade, a personalidade dessa marca. Se você não tiver o primeiro, o que você vai promover? São apenas mensagens vazias. E é como eu digo, é como fazer xixi em terno escuro. É por isso que muitas pessoas desconfiam ou não confiam tanto no tal do marketing, entre aspas. Não vou fazer nenhum tratado sobre marketing e todas as suas nuances, que são bem abrangentes, como sabemos. Mas marketing está focado na construção da identidade da marca. Assim como a sua identidade pessoal o torna único, o profissional de marketing é responsável por fazer a mesma coisa por uma marca. Se você não tem valores e conceitos diferenciados e diferenciais únicos embutidos em uma marca, o que resta promover? Muitos anúncios são tratados com conotação negativa exatamente por conta disso. Os anunciantes colocam toda a sua criatividade para criar um título de um anúncio bem atraente para atrair usuários. Mas por trás das criativas palavras não há mais nada para se ver, sem significado, sem consistência. É aí que o marketing atua. Ele constrói um mundo por trás dessas belas palavras que dão significado a cada título e texto de um anúncio, indo muito mais além, sem vazio, sem valor zero, mas sim com coisa real. Anúncios, a propaganda atraem clientes. O marketing dá valor aos clientes. O marketing está incorporado em todos os poros de uma marca. Por quê? O que? Como as marcas fazem algo está na estrutura de marketing. Ele cuida para que a marca tenha foco
no cliente, suprindo necessidades, expectativas e desejos, trazendo assim valor para a marca. Quando você não tem esse postulado configurado corretamente, a propaganda não faz sentido. E, infelizmente, com muita frequência, vemos isso acontecer, tanto na comunicação offline como na comunicação digital. Marketing não é propaganda. Marketing é sobre construir a identidade da marca sob pilares certos e sólidos e enriquecer a vida dos clientes, usuários e consumidores. A propaganda existe para mostrar tudo isso ao público certo, da maneira certa e nos meios mais adequados, combinados ou não. Eles se beneficiam mutuamente. Um não pode funcionar sem o outro, mas eles não são a mesma coisa. Ter apenas um não é suficiente. Ter ambos bem trabalhados, com os conceitos exatos e honestos, é a comunicação e a combinação correta para seguir em frente e disputar o mercado. Portanto, repito, propaganda não é marketing, certo? É isso aí, meus amigos. Muito bom estar com vocês. Um forte abraço e muito sucesso ao É o que Parece, aquele que sabe o que contar. Um abraço a todos. Olá, Flávio. Muito obrigado de você ter aceito o nosso convite para conversar sobre a sua campanha lá para o Atlético Paranaense. É uma campanha, evidentemente, que não é novidade, porque tem mais de 1 ano, 2 anos de visibilidade, mas provocou o nosso interesse, Flávio, porque você conseguiu uma mágica que eu, com o tempo que tenho na área de propaganda, marketing, não como criativo e nem planejador, mas como jornalista, só comparo a de um camarada chamado Oliviero Toscano, que fazia as campanhas memoráveis para a Benetton. Por exemplo, ele criava um estado de atenção para fotografias e pouco texto, colocando, por exemplo, o Barack Obama dando um beijo sonoro na boca do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez. Uma outra peça monumental dele era um amor simbolizado entre uma égua branca e um cavalo negro, para mostrar a ausência do racismo. E uma peça, aliás, que eu recentemente postei, mostrando 3 corações, e em cada coração tinha uma palavra: black, white and yellow. Peças simples assim, que provocavam a mídia e faziam um sucesso, um fenômeno, porque, publicada essa peça, a mídia exterior, a mídia que não tinha nada a ver com isso, a mídia espontânea que procurava notícia, buscava com o Oliviero Toscani e fazia um sucesso monumental. Eu acho que você, pela sua juventude, não teve tempo de ver essas peças, porque elas datam de 1980, 1990. Porém, você teve essa magia de fazer um trabalho muito semelhante de conquistar a mídia espontânea e ganhar muitos prêmios, aliás, e mídia espontânea é uma beleza, todo mundo sabe disso, porque envolve o jornalismo, e o jornalismo, de certo modo, tem uma credibilidade diferenciada de um anúncio. Então, eu gostaria que você contasse como é que você desenvolveu essa peça envolvendo, inclusive, a Uber. Bom, primeiro, obrigado, Queiroz, obrigado, Rossini, pela oportunidade de estar aqui com vocês, a gente falando daquilo que a gente tanto curte, tanto gosta, que é a comunicação. Acho que, tanto para vocês quanto para mim, é sempre um prazer. Eu sou do interior de São Paulo, sou de São José do Rio Preto. Comecei minha carreira lá, estudando lá, fui para Lisboa, trabalhei na W Portugal durante 5 anos, depois trabalhei numa agência chamada Master, que era de Curitiba, Brasília, Rio, São Paulo. E na sequência, em 2000, eu fui para a África e trabalhei na agência África do Nizam, pelo menos uns 7, 8 anos. Entrei lá como redator e saí de lá como vice-presidente de criação. Há 3 anos atrás, a gente criou a Tech & Soul, eu, o Kalim e o Amino, a gente, que também são egressos do Grupo ABC, da África, e a gente, como tinha muita amizade, a gente imaginou essa agência que trabalhasse com outros moldes, que é um outro papo, e a gente abriu a agência e começamos alguns dos primeiros trabalhos foram para projetos e não contas, né? Um dos primeiros trabalhos foi para Uber, foi a lei do retrocesso que a gente fez, que é também uma outra conversa que a gente conseguiu mudar uma lei. Logo depois disso, a gente teve um chamado da Uber, falou, olha, a gente queria uma campanha
de Maio Amarelo, porque no Maio Amarelo é um mês para se pensar num trânsito melhor. Nós trabalhamos com o trânsito, nós trabalhamos com o celular. Poxa, vamos pensar em alguma maneira de chamar a atenção. A gente sentou, a gente criou essa campanha, a gente criou 3 campanhas, eles amaram essa, em que a ideia era um goleiro pegando o celular durante o jogo, e a questão é que ele poderia perder o jogo, mas você pode perder a vida. Então, assim, é proibido fazer isso no campo, mas é também proibido fazer isso na vida, fazer isso no trânsito. Era essa a ideia. E a gente fez meticulosamente todo o planejamento, qual que seria o primeiro post, o segundo post, onde aconteceria. A gente apresentou para alguns times, mas quem teve coragem de fazer foi o Atlético Paranaense. A gente apresentou para vários, inclusive. Passei em Belo Horizonte, passei pelo Itaquera, eu e o meu sócio Kalim, e o Amino também ajudou a gente conversar com os clubes. E foi uma trabalheira lascada encontrar alguém com coragem para dar essa mensagem. A Uber, ela já patrocinava diversos times, né? Inclusive o Atlético, ela tinha um patrocínio, então foi muito mais fácil conversar, trocar essa ideia. E principalmente, e aí que está uma coisa que eu acho que tem a ver com o que o Rossini falou. Aliás, Rossini, Oliviero Toscani foi um dos melhores elogios que eu recebi na minha vida, assim, porque o cara era genial. Se eu chegasse 10% da genialidade dele, já estava ótimo. O que aconteceu? Precisava, para fazer essa ação, uma conscientização e uma modernidade de pensamento de comunicação tremenda. Modernidade é essa que eu puxo algo contemporâneo, que todo mundo vai lembrar de 2 anos atrás, quando a Nike chamou o Kaepernick, fez um post e fez um filme com o Kaepernick, que é um jogador de futebol americano, elogiando que ele se ajoelhasse durante o hino americano como protesto ao racismo. O que aconteceu? A Nike assumiu um risco, e ela teve, as ações foram para baixo, queimaram produtos dela, a direita americana, a direita global, né, queimou produtos e tal, e ela se manteve com coragem. Ela falou, não, pode queimar. Ela fez, inclusive, é maravilhoso isso, como queimar um produto Nike em segurança, sem se machucar. Então ela mesmo colocou um tênis, como colocava o álcool, botava dentro de um negócio, botava o fogo. Incrível. E essa ação do goleiro distraído partia de uma coragem assim, porque é contra as regras você usar um celular no jogo, assim como é contra as regras você usar um celular no trânsito. Precisava dar esse passo. Então eu acho que aí o Atlético teve uma coragem extrema, a Uber, como teve uma coragem extrema de aprovar um troço arriscado, um troço que poderia dar punição, uma ideia que poderia, assim como deu muita repercussão, e deu, graças a Deus, foi uma repercussão super positiva, poderia ter dado algo inexplicável, como deu no começo. Porque assim, logo que a gente conseguiu fechar o clube, né, vai ser o Atlético, nós chegamos lá, no Dia das Mães, um dia antes do Dia das Mães, né, no sábado, dia 12 de maio, eu acho, de 2018, há 2 anos atrás, e preparamos um war room, preparamos todo o esquema e tal, para o dia seguinte, só o goleiro, o presidente e o técnico sabia. E o roupeiro que levou o celular. A gente tinha pelo menos 12 câmeras em volta do goleiro, câmeras nossas, prontas para captar a ação do goleiro no celular. Começou 1 minuto de silêncio, o goleiro pega, olha e começa a olhar o celular, starta o jogo, ele coloca ali o celular de lado. Pouca gente viu, o pessoal atrás viu, os torcedores ficaram indignados. Não, mas as câmeras viram, as câmeras viram, exatamente, as câmeras viram. E aí, o que aconteceu, Rossini, que foi interessante, a gente ajudou a opinião pública a ver aquilo que tinha acontecido. Então, as nossas câmeras, e a câmera da Globo também tinha mostrado, de outras emissoras também. Aí o que a gente fez? A gente postou o primeiro post, que foi decisivo, foi de um torcedor do Atlético, e esse torcedor do Atlético sabia da ação, ele sabia que alguma coisa ia acontecer, ele estava lá no nosso war room, e ele postou, é um torcedor da torcida organizada. O goleiro tá louco, né? Tipo, o goleiro Santos, que é um querido, que é um fantástico talentoso. O goleiro tá louco. Quando ele postou isso, até o final do jogo, ele tinha 1.000 seguidores, 1.500 seguidores, ele tinha 50 mil seguidores até o final do jogo. E aí tinha um influenciador que viu isso, e aí foi indo, a gente foi fomentando via esse war room nas redes sociais, foi levantando, porque você conta também com a torcida alheia, né? Então, o principal concorrente do Atlético é o Coxa, lá de Curitiba. Então, o pessoal do Coxa já começou a falar mal. E aí foi.
todo mundo falou mal. Vocês prepararam, então, um cenário que permitisse a divulgação daquela ação? Preparamos. Ou ela foi acontecendo naturalmente? Então, ela aconteceu naturalmente, sem mídia, mas ela aconteceu porque a gente entende das redes sociais e a gente fomentou como uma notícia, como um acontecido que realmente aconteceu, para as pessoas certas. E as pessoas certas são jornalistas e foram vendo e começaram a multiplicar. E aí aconteceu o que eu chamo de primeira onda, que foi o viral, que realmente todo mundo comentou. Ao final do primeiro tempo, Queiroz, o pessoal já estava puto já com o goleiro. E os jornalistas, ao final do jogo, os jornalistas perguntaram: ô Santos, o que aconteceu lá? E ele: não tenho nada a dizer. Esse era o nosso time. Nosso time e planejamento era que na noite de domingo se ganhasse toda a mídia possível para que na manhã, no início da tarde de segunda-feira, a gente desvendasse quem estava por trás dessa ação. Foi exatamente isso que aconteceu. Naquela noite, escalou-se a notícia no jornalismo e nos influenciadores. Na mesma noite, jornais argentinos, jornais do México, da Europa, todo mundo, Corriere della Sera, italiano, todo mundo falou. E culminou, né, no Fantástico. Apareceu no Fantástico o Cavalinho, do Fantástico com o time do Atlético aqui, o Cavalinho olhando o celular e o Tadeu Schmidt falando: tá olhando o celular aí? Não pode olhar o celular aí não, no jogo, vamos falar sobre isso depois. E isso não foi premeditado? Não foi premeditado, não foi acontecendo, foi sendo conquistado, o pessoal de PR, obviamente, do Atlético foi acionado. O que aconteceu aí, né? Por todos os veículos. Aí o Fernando, que é o cara era a pessoa de PR do Atlético, deu um jeito de esconder, falou: não, olha, tem mais coisa aí, tal. E o pessoal embarcou, mas não disse o que era. E o pessoal embarcou, tanto que embarcou que falou. E aí, ao falar, foi até bacana que no final do Fantástico, o Tadeu Schmidt falou, elogiou o goleiro, porque o goleiro pegou, o time perdeu naquele jogo, mas o goleiro pegou, era para perder demais, pegou muito, né? Foi o herói do jogo ali. E manteve assim, mas pô, celular não, né? E aí no dia seguinte, a gente marcou uma coletiva de imprensa com o presidente do clube e com o goleiro. E nesse dia, na coletiva, a gente passou um vídeo explicando a ação, e o goleiro Santos falou: eu poderia ter perdido o jogo, mas as pessoas poderiam ter perdido a vida. E por isso que nós fizemos essa ação. E por isso que nós enfrentamos esse risco. Eles foram... O pessoal do Atlético foi sensacional, o goleiro Santos foi sensacional. Foi multado, né? Então, aí entra a segunda parte, Rossini. Aí teve um julgamento da CBF, contando agora já 2 anos depois, contando o caso. E no primeiro julgamento da CBF, o goleiro e o clube foram inocentados. Falaram: não, beleza, ok, tranquilo, não tem problema nenhum. E foram absolvidos. Porém, a Justiça Desportiva, depois de... Isso foi em maio. A Justiça Desportiva, o primeiro julgamento foi em julho. Em novembro, houve um recurso. E nesse recurso, o clube foi multado em R$50 mil e o goleiro Santos foi multado em um jogo. Ou seja, ele não poderia jogar um jogo, foi suspenso. Aí você vê o potencial de quem assume fazer uma comunicação diferente e entende que isso, hoje em dia, tem que ir além só de você falar e ser bem aceito e todo mundo falar amém para você. O clube fez um outro vídeo que foi veiculado nas redes sociais do clube, falando que sim, que tinha sido multado, porque basicamente é isso, né? Hoje, se você é multado, seja lá quem for, pode fazer o que quiser, pode matar. Você é multado em alguns pontos e tantos pontos na carteira e, sei lá, R$500, e quando você atua pela vida, você é multado com suspensão de jogo e R$50 mil, ou seja, o Brasil tem que realmente melhorar muito. Foi esse o conteúdo desse filme. Mas note, assim como o Nike, assim como outros clientes lá fora têm coragem de assumir riscos, ser penalizado, mas no saldo geral, você ter um benefício de uma comunicação legal, uma comunicação bacana, o Atlético e a Uber fizeram
da mesma forma. Eu acho que eles têm um mérito em ter sido assim, não, poxa, ok essa punição, beleza, mas valeu a pena a gente ter feito a ação. Sem dúvida nenhuma, viu, Flávio? Até os nossos seguidores, os nossos amigos que acompanham É o que Parece, aquele que sabe o que contar, no YouTube vão ver as duas peças que vocês produziram. A primeira, do goleiro conectando no celular, e a segunda peça que foi essa matadora, onde você demonstrou que havia um espírito, um projeto muito mais abrangente. Espero que o pessoal goste, porque de verdade mesmo, esse elogio que você me deu dizendo do Toscani, não conheço outro. Um deles, famoso, Nizam Guanais, tentou fazer isso várias vezes na área do segmento imobiliário. Na maioria das vezes quebrou a cara. Por quê? Porque um prédio tem 12 andares, cada um com 1 ou 2 apartamentos. Ele não precisava entrar na televisão para poder vender um prédio de 12 andares com 1 ou 2 apartamentos. Então ele fez uma campanha viral e que na época, na verdade, nem era tão viral assim, não deu resultado. Então eu reputo você, com todo respeito e com muito prazer, o Toscani brasileiro. Além desses 2 comerciais que a gente vai exibir no YouTube, não aqui no podcast, porque infelizmente não vai caber imagem em movimento, mas queria deixar lavrado esse aspecto. E queria que você falasse também, Flávio, do seu sucesso, porque eu, antes de te procurar para essa entrevista, cuidei de conhecer um pouco melhor você. Eu sei hoje que você tem 2 ou 3 contas fabulosas. Conta o que você está produzindo para uma delas. Minha Primeiro, Rossini, eu acho que assim, eu estou aqui, eu sou porta-voz de um time, um timaço, tanto dos meus sócios quanto da minha equipe, e falo por eles, então o elogio é para eles também. E, olha, a gente, a Tech & Soul, como eu disse, é uma agência que tem um jeito diferente de trabalhar, e desse jeito diferente ele está sendo bem recebido por alguns clientes, nomeadamente C6 Bank, Uber também, que trabalhou com a gente, que trabalha por jobs, C6 Bank é conta mesmo, Mitsubishi também que é conta, Suzuki. Era essa que eu queria falar, pô. Você está fazendo... Mastercard. Não, da Mitsubishi você está fazendo alguma coisa agora. A gente está fazendo várias coisas, né? A gente assumiu a conta agora, em meio à pandemia, agora em junho, julho, e a gente acabou de lançar a L200 Triton, e a gente está trabalhando com o Mitsubishi, já planejando agora 2021, e a gente está muito animado, Cine, porque apesar de toda a dificuldade, né, daqui a pouquinho tem a vacina ali, que se Deus quiser vai nos permitir voltar realmente à vida que a gente quer ter, e a gente está feliz por ter sido uma agência que cresceu na diversidade, né? A gente cresceu bastante nesse período de março até hoje, né, fora todas essas contas que eu disse, tem Teleanorte também que a gente está trabalhando, fazendo campanhas agora de Natal, enfim, e a gente está bastante feliz, apesar de tudo, por poder levar o nosso projeto, levar o nosso modelo diferente, levar a nossa agência para frente com campanhas que estão sendo bem reconhecidas, premiadas, né, diversamente. Esse ano também foi super importante para a gente, porque a Advertising Age dos Estados Unidos nomeou a gente como International Small Agents of the Year, ou seja, fora dos Estados Unidos tem 2, tem uma de Londres e a gente que eles consideram que sejam as melhores. E deram esse prêmio olhando o nosso modelo de negócios, nossos cases, diversos cases, aliás, o case do goleiro nem entrou nessa avaliação, foi o case do C6, foram outros cases que entraram. Então, assim, a gente está bem feliz e animado com aquilo que a gente está fazendo, com essa agência que a gente está criando, com a Tech & Soul. A gente está indo, acredito que a gente está indo num bom caminho. Vocês estão de parabéns, conhecendo um pouco mais de detalhes desse trabalho feito, já conhecia a campanha, me fez lembrar, pelo tempo que eu passei em agência, sempre fui ligado à área de mídia, mas sempre fui metido na criação e sempre procurei juntar as duas coisas numa ação só. E passei por algumas experiências muito semelhantes a essa que você passou. Algumas delas, inclusive, nós já contamos aqui no É o que Parece, tem outras guardadas no arquivo, enquanto o alemão deixa a gente lembrar. Mas tem um ponto aí que eu acho que é muito importante o que vocês conseguiram fazer, que é uma coisa é ter a ideia e a outra coisa é conseguir viabilizá-la.
Quer dizer, você mesmo demonstrou aí que você tinha uma coisa nova, diferente, que por si só já é um problema, né? Quando você faz algo que é inédito, você tem barreiras ou dificuldades para enfrentar, e muitas boas ideias acabam indo para a gaveta porque não conseguem ser viabilizadas. A viabilização da ideia, num determinado momento, ela é tão importante quanto a ideia. É isso que eu sempre defendi, procurei fazer no meu trabalho, e eu fico muito feliz de ver mais um exemplo desse acontecendo com você. O Rossini lembrou bem de que esses 2 comerciais estão no YouTube. Se você se lembrar de cabeça, para poder facilitar a procura, qual é o título dos filmes? Goleiro Distraído. Goleiro Distraído. Então, acessando o YouTube, a Goleiro Distraído, as pessoas poderão ver esse comercial, que vale a pena, realmente é um case muito interessante. Obrigado, José. Bom, olha, Flávio, a sua agência é um modelo para o momento que a gente está vivendo. E eu não consigo me calar diante de uma pergunta que já se transformou num artigo que eu assinei recentemente, que se chama Home Office, use com moderação. Como é que você está trabalhando essa tese? Olha, você sabe, Rossini, a segurança das pessoas em primeiro lugar, né? Nós tivemos diversos desafios, né? A gente quadruplicou de pessoas durante a pandemia. Isso quer dizer que tem pessoas até que trabalham para a gente que sequer já vieram aqui na agência ainda. Então, assim, a gente está aprendendo que a capacidade de adaptação, principalmente do pessoal de agência, é enorme, né? Como o Queiroz falou, dos mídias. A criatividade está no nosso sangue, independente de qual área você atua na publicidade. Mas comunicação é isso, né? Então, o home office está sendo muito bem usado, as pessoas estão se dando muito bem com isso. Às vezes, quando uma pessoa quer sair um pouco de casa, fica aqui em alguma sala sozinha, vem para a agência, mas a agência sempre está vazia, é quase como um coworking hoje. Quero sair um pouco de casa, vem para cá. Mas tudo pela segurança das pessoas e sem nenhuma complicação em relação às pessoas não virem nenhuma vez aqui sequer. Então está tudo certíssimo. E o trabalho está rodando muito bem. Graças a Deus, está rodando muito bem. Então eu não vejo nenhum benefício juntar a cultura, juntar as pessoas, né, ser amistoso quando a gente puder fazer isso com a vacina e tal, mas atualmente o home office funciona perfeitamente para a gente, assim, muito, muito bem. E você acha que isso vai perdurar assim ou vai voltar um pouco à antiga a hora que isso puder acontecer? Vai voltar um pouco, né, Queiroz? Acho que é aquela história, né, quando não tiver risco nenhum, vai ser natural, né? Vamos conversar, vamos trabalhar de manhã e almoçar, depois cada um vai para sua casa, vamos. Essa semana eu preciso ter um job urgente, eu preciso de uma ajuda presencial. Vamos também, mas nas outras 3 semanas não precisa. Mas aquela coisa, né, de estar presente realmente, todo mundo, o tempo todo, eu acho que não vai precisar mais não. Porque as pessoas são muito responsáveis, né? O trabalho é trabalho, é sagrado, então eu sinto isso. Só acho que vai ser fundamental a gente resgatar, tentar achar um jeito dos jovens, dos mais jovens. A gente tem, a nossa equipe é bastante sênior, mas tem alguns jovens que precisam de uma presença para poder absorver, aprender. Acho que aí a gente vai ter que fazer algumas oficinas e vai ter que achar um jeito desse pessoal aprender a cultura da publicidade, da comunicação e se sentir mais parte do time. Eu acho que esse é o maior desafio para quem está começando. Mas quem sabe mesmo, poxa, às vezes o pessoal abre o Zoom, como esse, e fica conversando uma tarde toda, fazendo brainstorm, e vai, tranquilo. Perfeito. Rossini, eu da minha parte estou satisfeito, nós estamos cumprindo aí um tempo regulamentar do nosso programa. Em meu nome, eu queria agradecer ao Flávio esse bate-papo. Foi muito bom conhecê-lo, melhor ainda conhecer essa história por trás dos bastidores, que é algo que a gente sempre viveu na comunicação, né? Não é só como é que aconteceu aquela ideia, como é que ela aconteceu, como é que ela viabilizou. Eu agradeço a sua participação, foi muito bom tê-lo aqui conosco. Bom, Zé, eu queria também fazer o que você acabou de fazer, de agradecer o Flávio por essa entrevista. Com certeza ele já deu diversas entrevistas, dará muito mais ainda,
porque quem acompanha a comunicação percebe essa necessidade. Pois bem, chegou a hora da frase do dia. A frase do dia. A frase do dia hoje está bem em cima disso que nós vimos desse case contado pelo Flávio Eichmann, que diz sobre o bom. A tradução de o bom é o seguinte: a gente sempre se acha o bom, mas só é bom mesmo quando os outros é que acham. Acho que cabe muito bem aí pelo sucesso que essa campanha deu e a repercussão que deu daquilo tudo que nós ouvimos e vimos dele. Pois é, por aqui terminamos mais um episódio do É o que Parece, aquele que sabe o que contar. Muito obrigado, pessoal. Até uma próxima. Compasso Colab apresenta o podcast É o que Parece, aquele que sabe o que contar. É o que Parece. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini.